Bom dia, boa tarde, boa noite, internauta farmacêutico e do ramo sanitário. Prosseguindo as nossas entrevistas, hoje nós recebemos o deputado estadual Pedro Longo. Vamos conhecer sua trajetória de vida e, principalmente, o apoio empresarial que o deputado tem dado ao ramo farmacêutico e sanitário. Olá, deputado, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Edmilson. Prazer estar aqui com você e com esse seu fã-clube, que eu sei que é muito grande. Muito obrigado, deputado. Deputado, inicialmente, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória de vida. O senhor foi magistrado, né? Então, vamos falar um pouquinho para o nosso público do seu histórico de vida. Então, Edmilson, eu sou advogado, né, formado pela Universidade Federal do Paraná. Sou também professor aqui do curso de Direito da UFAC, né? E cheguei ao Acre há mais de 20 anos, à época como aprovado no concurso de juiz para juiz de direito, né? Antes disso, eu fui procurador da Fazenda Nacional, advogado da União e também procurador autárquico, trabalhando no INCRA. Então, basicamente, a minha vida pública ela se deu nas carreiras jurídicas, né? E depois da aposentadoria, assumi por um breve período o IMAC e, posteriormente, o DETRAN, onde fiquei por 2 anos, me afastando no início de 2018, naquele momento já para concorrer a deputado estadual. Deputado, o senhor tem pouco tempo no mandato, né? São apenas 2 anos, né? Como o senhor conseguiu ser esse destaque em apenas tão pouco tempo e, inclusive, chegar a ser líder do governo, que é uma missão espinhosa ali no parlamento? É verdade. Eu brinco que quem chega atrasado tem que trabalhar dobrado, né, para correr atrás do tempo perdido. Mas a verdade, Edmilson, é que essa nossa formação jurídica ela contribuiu para que a gente compreendesse rapidamente o funcionamento da Assembleia, o seu regimento, o trabalho nas comissões. E isso me deu a oportunidade, então, de poder apresentar e aprovar diversos projetos de lei. Como você mencionou, cerca de 3 meses de início do mandato, até explicar para os seus internautas por que menos de 2 anos, né? Vou completar 2 anos no dia 6 de outubro, agora depois da eleição. Porque eu tinha ficado como suplente na eleição anterior e com a cassação de uma parlamentar por compra de votos, esses votos foram anulados. Aí foi feita uma nova totalização e, nesse momento, a coligação teve direito, então, ao segundo nome. Nesse momento que nós fomos convocados pelo TRE para assumir já como deputado eleito, né? Então, foram nessas circunstâncias. E cerca de 3 meses depois de assumir, eu recebi um convite do governador Gladson Cameli para assumir a liderança do governo na Assembleia, que geralmente é um cargo que é destinado a um parlamentar já com um segundo ou terceiro mandato, parlamentar mais experiente. E eu imagino que tenha sido também um reconhecimento a forma bastante intensa que nós iniciamos o nosso trabalho e o fato que para mim foi um desafio, mas que creio que a gente tenha conseguido desenvolver à altura esse trabalho, tanto que desde que nós assumimos o governo não teve sequer uma derrota na Assembleia, né? Sempre conseguimos, à base do convencimento, do bom debate, fazer com que as proposições de interesse do governo, mas também de interesse da sociedade avançasse. E o senhor acaba de falar que o governo não teve derrotas na ALEAC. Hoje, as pesquisas eleitorais apontam ali que o governador vai ganhar em primeiro turno, ao que tudo indica, né? Se não houver uma grande movimentação nesses 12 dias que faltam, parece que o governador pode ganhar já em primeiro turno. Então, essas vitórias na ALEAC contribuíram para esse bom desempenho do governador está tendo em todas as pesquisas eleitorais? Eu creio que sim, Edmilson, porque quando o governo fica, usando uma expressão que a gente usa bastante na política, quando o governo fica sangrando lá na Assembleia, no Parlamento, isso acaba desgastando a imagem, né? E quando nós conseguimos aprovar e, de alguma maneira, solucionar os temas que chegam no Parlamento, isso facilita também a vida do governo. Agora, eu quero também registrar que o governador Gladson Cameli sempre me deu muita liberdade para que a gente, quando necessário, aprimorasse projetos no interior da Assembleia. Se fosse necessário
às vezes, a derrubada de algum veto, que fosse tido por razões técnicas, que nós entendêssemos melhor que fosse derrubado e que esse seria o melhor resultado para a população, o governador sempre nos deu essa liberdade. Então, com base nisso, e também com a forma mais diplomática que nós temos agido, eu acho que o governador conseguiu se sair bem nesse período lá na Assembleia. Deputado, o senhor é muito buscado pelo empresariado do Acre, porque o senhor tem uma visão que precisa gerar desburocratização do Estado para que possibilite geração de emprego e renda, porque quem gera emprego são as empresas privadas, são os empreendimentos que abrem, ampliam, e aí gera mais emprego e renda. O senhor é conhecido, foi aprovada recentemente a Lei da Liberdade Econômica do Estado do Acre. O senhor pode falar um pouquinho dessa nova lei? Pois não, Edmilson. Essa legislação, ela busca replicar, já existe uma lei federal que trata do mesmo tema, né? E nós buscamos replicar no âmbito estadual, trazendo aí algumas inovações interessantes, e também cabe aos municípios agora aprovarem, se o desejarem, legislações municipais. Basicamente, o espírito dessa lei é facilitar a vida do empreendedor, desde a abertura até o encerramento das atividades empresariais, se assim o desejar. Nós sabemos que a burocracia hoje, ela cria inúmeras dificuldades, né? Então, o ideal é que nós tenhamos, em algum momento, a possibilidade de liberação de alvarás praticamente de forma automática, com base nas próprias declarações dos empresários, buscando também concentrar, hoje com os recursos da internet, isso não é difícil, concentrar no mesmo site, no mesmo local, as diversas licenças que são necessárias, enfim, reduzir essa burocracia. Muitas vezes nós temos atividades que não têm um risco ambiental praticamente zero e, no entanto, são submetidos a inúmeras exigências. Então, essa lei tem esse espírito. Às vezes são burocracias que é apenas papel a mais, que não tem nenhum impacto ali de risco para o empreendimento. Deputado, prosseguindo, o senhor é autor de uma lei que entrou em vigor agora em janeiro desse ano, uma lei sanitária, que agora estabelece o prazo de apenas 30 dias para que os estabelecimentos novos comecem a funcionar, recebam a fiscalização sanitária. O senhor poderia falar, porque muita gente acha que é só no âmbito sanitário, de farmácia, drogarias, hospitais, mas vai muito além, né? Serve também para as indústrias que queiram vir para o estado do Acre. Exatamente. Essa lei que foi aprovada, ela foi construída, a princípio, como uma demanda do setor farmacêutico, né? Mas ela não beneficia só esse segmento, ela, na verdade, produz efeitos positivos para todos aqueles que precisem das vistorias, né, sanitárias e dessas licenças. Estabelece um prazo máximo para que ocorra a vistoria, permite também a realização quando as circunstâncias permitirem por videoconferência. Então, esse é o espírito. O empresário não pode ficar eternamente aguardando a boa vontade do poder público para poder iniciar o seu empreendimento, né? Ou então ficar sujeito, muitas vezes, a checklists completamente desnecessários, que ficam, ultimamente, tem ficado mais a critério do auditor, do técnico que vai fazer a vistoria. Uns pedem uns documentos, outros pedem outros, e a população não pode se sujeitar a isso. Então, nós queremos, tanto quanto possível, sermos parceiros em leis e também em regulamentos que simplifiquem, que facilitem a vida daqueles que querem correr o risco de abrir, de iniciar um empreendimento, que nós já sabemos que isso traz toda uma carga, né, de dificuldades tributárias, etc., e ainda, às vezes, são sujeitos a demoras, a postergações que são desnecessárias. Eu vou dar como exemplo, por exemplo, um empreendimento que precisa de uma autorização do Corpo de Bombeiros e autorização sanitária. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O bombeiro não pode aguardar o alvará sanitário, e o sanitário não tem que aguardar o bombeiro, mas muitas vezes é o que acontece. Usando só apenas um exemplo, né, para evitar
das Cria-se uma dificuldades. fila entre órgãos que são distintos e operam de Isso. maneira diferente, né? E aí acaba atrasando os empreendimentos. Inclusive, há um levantamento do Conselho de Contabilidade do Estado do Acre, junto aos outros conselhos de outros estados, que colocam o Acre em 24º mais burocrático do Brasil, ou seja, dos 27, a gente está ali em 24º, ou seja, nós está no final da fila, e essa legislação que tem sido construída é justamente para alavancar o Estado do Acre, tirá-lo dessa burocratização excessiva e elevar às melhores práticas, tais como os demais estados que estão, pelo menos lá, entre os 10 primeiros de agilidade, porque essa agilidade gera emprego, gera renda. E acredito que esse seja o objetivo dessa legislação quando se cria. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui o estado do Acre tem cidades isoladas, cidades distantes, por exemplo, Jordão, Santa Rosa, e essa lei que o senhor foi autor, ela cria a vistoria por videoconferência. O senhor pode falar, isso facilita a vida do empresário ou não? Esse é o espírito da lei, porque eu tenho tido oportunidade de correr agora nesse processo eleitoral, né, e pelo mandato também, o estado inteiro, ir para comunidades isoladas, em praticamente todo local que nós vamos, por mais isolado que seja, mesmo numa aldeia indígena, nós já temos hoje a internet. Existem redes Wi-Fi, existem outras alternativas para que as pessoas possam estar se comunicando. Então, nós quisemos oferecer aos empreendedores essa possibilidade, através da videoconferência, facilitar a vida, né? Principalmente nos municípios isolados, mas às vezes até mesmo em outros municípios que não são sede dos núcleos, dos órgãos estaduais e que às vezes têm dificuldade do deslocamento de um agente público estatal para realizar essas vistorias. Deputado, agora voltando um pouco para o seu passado, antes mesmo do senhor ser deputado, eleito deputado, o senhor teve uma importância na regularização fundiária lá no município de Sena Madureira. O senhor pode me falar que procedimento foi esse? Qual foi o benefício que aquela população teve com a sua atuação, parece ainda, como magistrado? Olha, uma pergunta interessante, eu às vezes até me esqueço de mencionar isso. Quando eu era juiz em Sena Madureira, o município entrou com uma ação de uso capião coletivo, né? Porque havia um grande problema lá, que era que a maior parte das áreas urbanas, elas não tinham matrícula, elas eram, na verdade, era terra de ninguém. E nós tivemos uma conversa com a Procuradoria Jurídica do município e orientamos a eles, então, que impetrassem essa ação, uma ação de uso capião coletivo pelo município de Só lhe interrompendo, deputado, vamos explicar direitinho só o que é o termo uso capião, que é para o nosso internauta compreender essa frase, essa palavra. Isso. Uso capião é um direito que as pessoas têm quando ocupam durante muito tempo uma determinada área de terra, mesmo que elas não tenham um título, né? Mas se a área for particular, você depois de 5, 10, 15 ou 20 anos, de acordo com as dimensões e com alguns outros detalhes, você pode ir à justiça e pedir que o juiz declare que aquela área agora é sua, ou seja, que ela foi abandonada pelo proprietário e que você já há muito tempo a utiliza como se dono fosse. E a justiça reconhece seu direito, então é expedido um título em seu favor. E esse título é levado a registro no cartório imobiliário. E foi o que foi feito lá em Sena Madureira. Só que lá a diferença é que foi impetrada a ação pelo município, né? A Procuradoria Jurídica do município impetrou essa ação, conforme a orientação que nós propusemos à época. A ação foi julgada procedente e, a partir deste momento, o município foi autorizado a emitir os títulos. Então, se você já tinha um lote de terra que você ocupava há muitos anos, às vezes você tinha aquele documento de compra dos direitos, né, que não tinha valor legal, mas servia de indício da tua posse na área. Então, a partir de então, a prefeitura passou a medir e a entregar os títulos para cada um dos que já eram, na verdade, proprietários, mas sem o documento. Com isso, e passaram a ter uma segurança jurídica. Exatamente, foi a cartório, começou a poder comprar, vender, às vezes a pessoa queria unir as suas posses.
outro queria dar de garantia no banco aquele imóvel para fazer um empréstimo e começar um negócio. Então, foi realmente uma decisão judicial que melhorou muito a vida das pessoas. Muito bom. Então, hoje tem pessoas lá ali em Sena Madureira que está com o seu imóvel regularizado e às vezes nem sabe da participação que o senhor teve nesse procedimento, nesse processo todo, né? Eu diria que praticamente toda a área urbana da cidade foi regularizada mediante essa nossa ação. Então, isso demonstra também a importância social do judiciário também. Ele tem um papel na sociedade. Com certeza. Muitas vezes as pessoas desconhecem alguns direitos que poderiam estar pleiteando, né? Nesse caso, a gente falou em termos de uma ação coletiva, mas existem também a possibilidade de, individualmente, as pessoas buscarem regularizar suas áreas de terra, se utilizando desse instrumento. O nome é estranho, né? Uso capião, mas o uso capião já é um instrumento jurídico que vem desde a antiga Roma, para você entender que é um mecanismo muito interessante. E isso está claramente assegurado na Constituição Federal, né? Está lá na nossa Constituinte de 88, né? Exatamente, quando fala do direito social, dos direitos sociais. Ótimo. Deputado, eu gostaria de tratar um outro tema. O senhor faz parte do governo Gladson, é líder do governo. Há aspectos, é claro, que é meramente administrativo, mas, por exemplo, como a gente anda nas secretarias, às vezes há pedido de fiscal sanitário, fiscal de tributo, ter uma melhor estruturação. Por exemplo, é sempre comum a gente verificar nas vigilâncias sanitárias o relato, olha, a gente não tem um carro exclusivo, e às vezes por isso atrasa determinado processo, porque o carro é da secretaria, mas não do setor, porque as secretarias são setorizadas, né? Existe o setor de medicamentos, o setor de saneamento, é o setor... E aí há essa individualização. O senhor, como parlamentar, pode nos explicar que o parlamentar, apesar de não fazer parte do administrativo, mas existe um documento lá chamado de indicativo, né? Que o parlamentar pode fazer indicações ao executivo para resolver determinados problemas de administração. O senhor pode falar um pouco das suas indicações parlamentares? Edmilson, eu posso sim, eu tenho sido muito atuante, buscado pelo menos ser muito atuante nessas questões, porque eu acho que o Estado existe para o cidadão, e não o contrário, né? Não é o cidadão que deve se submeter à vontade do Estado. Então, eu critico aí diversos aspectos da estrutura administrativa, porque eu acho que eles poderiam ser realmente aperfeiçoados. Você usou algum exemplo, que são essas dificuldades logísticas, muitas vezes, das estruturas, e é possível, existem mecanismos de gestão que permitem, por exemplo, o compartilhamento de veículos, o deslocamento em conjunto, às vezes é necessário uma ação num determinado município, precisa ir para a Sena Madureira, o que custaria, né, as secretarias conversassem entre si para ver quais são os funcionários, servidores que estão precisando se deslocar, ou para Cruzeiro do Sul, enfim, para qualquer local, e compartilhar um automóvel, né? Então, tudo isso são situações que poderiam ter, sim, uma melhor gestão. E a gente busca, quando recebe notícia das dificuldades que a população está enfrentando, ou que um determinado segmento está enfrentando, nós fazemos indicações, que são basicamente, para que o nosso ouvinte entenda, é como se fosse um ofício, só que ele deixa de ser individual do deputado, o deputado propõe, mas ele é acatado pela Assembleia, pela Casa. Então, ele passa a ser um documento oficial e os órgãos públicos têm a obrigação de respondê-lo, né, dizendo se vão acatar a sugestão, se não vão, ou dando pelo menos uma explicação. Deputado, o Acre tem o segundo menor PIB do Brasil, ganha apenas do estado de Roraima. Num estado como esse, o senhor, como parlamentar, que trabalha fazendo trabalho de parlamentar, que é legislar, criar leis que melhoram a vida da pessoa, como o senhor se vê numa campanha no estado pobre, em que muitos parlamentares são eleitos com compra de voto, com grandes esquemas de corrupção para chegar a ser eleito? O senhor se sente ameaçado, mesmo sendo um parlamentar que executa o seu trabalho conforme manda a norma, mas existe essa situação da compra de voto que ainda é comum?
Deu uma caída, né? Foi, é que chegaram ligações aí no telefone, eu tentei Entendi. não deu certo. Entendi. Eu posso refazer a pergunta e depois a gente corta, porque está só eu e você aqui, nós estamos gravando. Ok. Tá? Então, vou fazer novamente do começo. Deputado, o estado do Acre é o segundo mais pobre do Brasil, tem o segundo menor PIB. Ganhamos apenas do estado de Roraima. O senhor tem um trabalho, apesar de pouco tempo, ser apenas quase 2 anos no parlamento, o senhor tem feito aquele trabalho que é legislar, criar leis que melhoram a vida da população. No entanto, num estado pobre como o nosso, é muito comum o eleitor acabar votando pelas benesses da compra do voto, de megas esquemas que são montados para eleger parlamentar. Como é que o senhor lida com isso, sendo que o senhor faz esse trabalho que é para ser feito pelo parlamentar, mas muitos não fazem, né? Eles focam apenas na questão econômica, é comprar o voto para depois ganhar dinheiro como parlamentar. Olha, primeiro eu recomendo que ninguém faça, né? Porque se eu estou no parlamento hoje, claro, primeiro pelos votos que eu recebi, mas também porque um parlamentar foi afastado, né, em função da compra de votos. Então, eu recomendo que não o façam. Mas, falando sério agora, Edmilson, eu acho que o principal fruto desse tipo de prática é que esse eleitor que vendeu o seu voto, ele não poderá cobrar do parlamentar, né? Porque ele, quando for buscar, eventualmente, um atendimento, quando for buscar uma melhoria para o seu bairro, quando for buscar algo coletivo, esse parlamentar também não terá respeito por aquele que vendeu o voto. Então, essa é uma relação muito desfavorável para a cidadania, e é por isso que a gente sempre recomenda às pessoas que busquem construir projetos coletivos, não individuais, né? O parlamentar, ele tem que estar dialogando com as comunidades, com as associações, com os líderes de qualquer um dos segmentos, sejam dos servidores públicos, sejam nos bairros, sejam grupos de esporte, grupos religiosos, mas sempre buscando construir projetos coletivos. Então, essa compra de voto realmente é um atraso, né? E ela contribui, infelizmente, para que, ao invés de trazermos progresso, desenvolvimento, elegermos políticos comprometidos com a população, nós acabemos dando continuidade a práticas antigas, superadas e nefastas. Deputado, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu gostaria de saber qual a sua proposta para esse segundo mandato, e agora de 4 anos. Qual a principal proposta do deputado nessa campanha? Olha, eu tenho apresentado, assim, primeiro, a possibilidade de dar continuidade a essa forma de trabalho que nós temos feito. Nós formamos uma equipe técnica no gabinete, com advogados, com contadores, com especialistas na elaboração de projetos, com assistentes sociais, porque através desse reforço na organização, nós temos auxiliado na formação de cooperativas, de associações de produtores rurais. Então, eu creio que esse seja o foco principal do nosso projeto. E o segundo, continuar dialogando muito com a sociedade, porque boa parte dos projetos de lei, nós até mencionamos um aqui, que foi originário da área farmacêutica, outro que foi originário do setor também empresarial, do pessoal da junta comercial, que é esse da liberdade econômica. Então, eu quero continuar dialogando para recolher ideias, sugestões e transformar isso em leis, né? Deixar esse legado. Então, esse vai ser o meu foco, apresentar bons projetos de lei, estar usando também o nosso mandato para fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos e buscando deixar um legado que vem em favor de toda a população. Deputado, e qual é o seu número para quem vai votar no Pedro Longo? 12333, é muito fácil. 12333, 333. Deputado, muito obrigado, sucesso na campanha, que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Edmilson, um abraço para você, parabéns pelo trabalho que você realiza de divulgar essas inovações e de buscar também sensibilizar a classe política para que esteja atenta e buscando sempre soluções. Muito obrigado, um abraço a você e aos seus internautas. Muito obrigado. Valeu.